Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estiverem nos visitando pela primeira vez, que possam se sentir bem, possam se sentir abraçados por cada um de nós aqui da União Espírita. E para darmos início ao nosso estudo de hoje, nós vamos pedir ao nosso companheiro Vilásio para fazer uma leitura preparatória. Antes disso, eu gostaria de lembrar, eu me esqueci, quem estiver portando aparelho celular, que possa estar tirando o som dos seus aparelhos, para que nada interrompa esse momento tão especial, né, em que escolhemos estar aqui. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidade por permanecerem na fé. Quando se reúnem em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do Reino Divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhe fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados às contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que, da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, infinitamente bom e justo.
E assim colocando na nossa tela mental a doce figura de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, esse amigo constante nas nossas vidas. E vamos pedir a Jesus que possa nos envolver esta noite, que possa aquietar os nossos corações, de melhor maneira possível, possamos entender o estudo de hoje, que possamos sair daqui mais fortalecidos na fé, na esperança, na busca constante do bem, nas horas difíceis, nas horas das atribulações, que possamos lembrar de Jesus, das suas dificuldades, dos problemas que viveu, e possamos juntos com Ele estar fortalecidos, buscar o Teu amparo, buscar o conhecimento, a luz da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos fortalece, nos consola, nos mostra uma fé raciocinada. Amado Mestre Jesus, te agradecemos profundamente pela companhia única, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que seu amparo amoroso possa envolver o nosso companheiro, encarregado do estudo de hoje, que ele possa, de maneira clara, nos passar a mensagem. Obrigada, Jesus. Obrigada aos abnegados trabalhadores do bem, à equipe responsável por essa tarefa de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Nós queremos agradecer à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão do nossa palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo. E aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Espírita. E maiores informações da nossa página no Facebook, e depois também vocês podem encontrar essa palestra no YouTube. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui em nossa casa o Dr. Paulo Batistuta. Ele pertence à comunidade espírita Esperança, de Morada de Camburi, não é isso? E também a AMES, Associação Médica Espírita do Espírito Santo. E hoje ele nos trará o tema Justiça das Aflições. Boa noite a todos. Companheiros que estão aqui presentes, os internautas, né? É um prazer estarmos aqui nessa casa, rever amigos, e temos a oportunidade de refletir sobre esse tema que é bastante presente nas nossas vidas, porque na verdade todos nós passamos por aflições, maiores ou menores, e aflições que muitas vezes nos deixam perplexos, como disse a lição preparatória. Aflições que muitas vezes nos deixam abatidos, aflições que muitas vezes nos fazem até questionar a justiça divina. A perda de um ente querido, a perda de uma condição social, mudanças na nossa saúde, enfim, as aflições podem ser as menores, mínimas, que nos ferroam no dia a dia, podem ser aquelas muito grandes que aparecem para a comunidade toda, mas de uma maneira geral, cada um sabe onde o sapato aperta o seu pé. Então, falar da justiça das aflições, é muito importante para cada um de nós fortalecermos a nossa posição perante a vida. E eu gostaria de começar, então, lembrando algumas informações que estão por aí na ciência. Encontrei um trabalho interessantíssimo, alguns de vocês já devem ter visto sobre esse trabalho, do professor Masaru Emoto, na internet, que circulou por um tempo. O professor Masaru Emoto
ele fala que esse trabalho não é um trabalho científico, apesar de eu pessoalmente achar que seja. Ele fala que é um trabalho de arte, uma arte diferente. Isso porque as informações que ele produziu foram duramente criticadas no mundo acadêmico e reputando esses achados dele como não acadêmicos, como não científicos. Mas ele, que não estava muito interessado em ser aceito ou não, simplesmente em divulgar as ideias, disse que era arte. Bom, nós vamos mostrar algumas coisas do trabalho dele. Esse homem, ele é muito interessado, muito preocupado com a preservação das águas no nosso planeta. E em função disto, ele teve a ideia de fotografar cristais de água congelada. E ele teve algumas surpresas. E ele então usou esse material no seu trabalho de divulgação da importância de se preservar a água. A água cobre 70% do nosso planeta. A água é um recurso esgotável que vem sofrendo bastante com a depredação humana. A água também ela é 70% do nosso corpo. De maneira que nós podemos inferir do trabalho do professor Emoto algumas coisas para o nosso corpo. Bom, então, veja só. Inicialmente, ele fotografou cristais de gelo, pegou a água, congelou a água, oriunda de pequenas nascentes, de riachinhos no Japão, onde ele mora, águas que não foram contaminadas pela presença humana, águas que não receberam dejetos da indústria, águas virgens, digamos assim, da influência humana. E olha só que interessante, ele encontrou cristais diferentes, bastante diferentes uns dos outros. E ele identificou que cada água ela tem a sua personalidade. Ele não encontrou 2 cristais iguais para águas na pesquisa dele. Interessante. Ele teve então uma outra ideia depois de ter coletado essa água. Como é que ele fez a pesquisa? Ele coletava a água na fonte, no riozinho, levava essa água para o laboratório, congelava. Depois de congelada, ele fazia um corte e levava para o laboratório, para o microscópio. E no microscópio, então, ele procurava a imagem dos cristais que estão aqui representados. Ele então teve a ideia de pegar uma água que não era água de nascente de nenhum riachinho. Ele pegou água bidestilada. Bom, a água destilada é fácil de saber. Quando a gente está com uma chaleira acesa para esquentar a água, para fazer o café, e está tampado, aquelas aguinhas que ficam na borda, na face interna da tampa, é uma água destilada, certo? Só que essa água que ele usou foi destilada 2 vezes, bidestilada. Foi destilada industrialmente em laboratórios farmacêuticos, e essa água é a água que se usa para fazer injeção na veia, por exemplo. Então, a água é considerada estéril. E ele observou que essa água, uma vez congelada, não forma aqueles cristais bonitos que ele encontrou nas puras nascentes. Depois ele teve uma outra ideia. Pegou uma água que não era pura, pelo contrário, uma água bastante poluída. Uma água oriunda de um lago, lá do Lago Bivaco, não sei se é assim que fala, um lago grande na região central do Japão, bastante influenciado por indústrias, presença humana. E está aí, a água, ao ser congelada, também não produz belos cristais. E ele observou a água colhida dessa represa, uma grande represa, que essa água foi congelada e não deu cristais bonitos, uma água poluída, digamos assim. Por outro lado, ele pegou essa água e disse para essa água: eu ofereço uma oração para essa água. E fez a oração. E olha o que aconteceu. Formou-se um belo cristal. Parece ridículo, né? Mas ele repetiu essa experiência inúmeras vezes. Ele pegou a água bidestilada e numa outra situação fez o quê? Colocou a Sinfonia 40 de Mozart. Ou então um rock pesado, um heavy metal. Ou então a Pastoral de Beethoven. E olha só os comportamentos diferentes. Interessantíssimo, né? Ou então ele pegou a água bidestilada e, perante essa água, disse essa frase: você me faz mal, eu vou matar você. Falou isso para a água. E a água não gerou cristais bonitos.
Ou então, a água congelada ao som da voz do Hitler fazendo um dos seus discursos xenofóbicos contra os judeus. Bom, e aí ele então começa uma série de experimentos com a água submetida, exposta a vibrações de palavras de gentileza. Obrigado, amor, paz, e o resultado foi esse aí. Sobre a ação do mantra Om Namah Shivaya, que é um mantra de elevação, de concentração, ou então durante uma prática de yoga, um floral de camomila. Eu queria ressaltar que ficou bastante claro quando as emissões de pensamento daquela pessoa que estava dedicando um sentimento para a água era de ódio ou de amor. Ficou bastante clara a manifestação da água. Bom, então agora nós podemos imaginar e inferir o que pode acontecer conosco em função dos nossos pensamentos na água do nosso corpo. Podemos imaginar. Existe um outro trabalho que eu gostaria de trazer de um outro professor japonês, um homem que é um possível candidato ao Prêmio Nobel de Fisiologia. Ele é um bioquímico, um doutor, um PhD, e esse homem, ele descreveu o gene da renina, o hormônio responsável pelo controle da pressão arterial no nosso corpo. E quem toma remédio, captopril, esse tipo de remédio, deve, graças a esse homem aí, informações para a construção desses remédios. Porque a produção desses remédios depende do conhecimento da renina. Então, realmente é uma pessoa que está presente na vida de muitos nós aqui nesse auditório, né? O professor Kazuo Murakami, eu não vou falar desse trabalho dele com a renina, é um outro trabalho. Ele diz o seguinte, nesse livro, Código Divino da Vida, ele diz que os nossos genes são equipados com mecanismos liga-desliga, e esse mecanismo é ativado pela atitude mental. Olha só que impressionante isso. Os genes, todo mundo já ouviu falar dos genes, que os genes governam a vida. Os genes é que fazem nós termos uma determinada altura, a cor dos nossos olhos, dos nossos cabelos, características hereditárias, doenças, são definidas pelos genes. O professor Kazuo Murakami fala que esses genes são influenciados por nossa atitude mental. Isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Olha onde nós estamos entrando. Olha o que esse homem faz, porque ele diz que nossa atitude mental pode mudar a expressão dos genes que fazem saúde ou doença. É isso que ele está dizendo. Bom, para fazer essas afirmações, ele fala desse mecanismo liga-desliga, né? Ele usou uma outra pesquisa de 2 pesquisadores franceses do Instituto Pasteur de Paris. Esses pesquisadores observavam a bactéria Escherichia coli, que é muito comum, todos nós temos no nosso intestino, e eles descreveram esse mecanismo liga-desliga aí, nessas bactérias. Fizeram um experimento. Pegaram essas bactérias, uma colônia delas, e submeteu e expôs essas bactérias à glicose, que é um tipo de açúcar muito comum, e à lactose, que é outro açúcar muito comum presente no leite. E eles verificaram que essa bactéria prefere como fonte de energia, como combustível para funcionar, essas bactérias preferem a glicose, mas também podem utilizar a lactose, só que preferem a glicose. Esses pesquisadores, então, pretenderam identificar se a bactéria inicialmente usava só glicose ou se ela também usava lactose. E verificaram que a bactéria Escherichia coli, ela se adapta à falta de glicose, usando lactose. Só vai usar lactose quando não tem glicose, ok? Mas eles identificaram, por questões matemáticas lá, enfim, que a bactéria ela tem as 2 funções. A função usar glicose normalmente está ligada. Então, tem o gene que manda utilizar a glicose ligado. Quando falta glicose, qual o gene que fica ligado? O gene da lactose. Então, o gene da lactose também, a função usar lactose, ela pode estar ligada ou desligada, igual nós queremos ligar ou desligar a lâmpada, por exemplo. Ok? Bom, é isso aí, já falamos. Ele fez uma pesquisa, então, publicada numa revista médica, que aqui vai a referência,
Uma pesquisa muito interessante, que ele queria ver como os nossos pensamentos, então, podem interferir, mostrando que os pensamentos podem interferir nas funções do nosso corpo. Ele pegou pacientes voluntários que tinham diabetes do tipo 2. Esses pacientes voluntários tiveram a sua glicose aferida por uma gotinha de sangue na ponta do dedo. Todos eles mediu a glicose. Logo após a aferência dessa glicose, ele ofereceu uma refeição com 500 calorias para todos os voluntários. Essa pesquisa foi feita em 2 dias. No primeiro dia, logo depois de terem recebido a alimentação, as pessoas da pesquisa, voluntários, foram assistir uma palestra chata, uma palestra monótona, uma palestra que não tinha nada de engraçado, era uma coisa técnica. E as pessoas assistiram essa palestra. No dia 2 da pesquisa, os mesmos voluntários tiveram novamente sua glicose aferida, receberam a refeição de 500 calorias e depois assistiram esse Demanzai Show, um show muito famoso no Japão, onde as pessoas riram bastante. A palestra durou 40 minutos e o show também durou 40 minutos. Depois da palestra e depois do show, ele mediu novamente a glicose. E ele verificou o seguinte, que depois da aula chata, o nível de glicose no sangue das pessoas tinha subido 123 miligramas em média, além do que já era o normal da pessoa. Digamos que a minha glicose era 90, antes do show, antes da palestra. Aí eu comia a comidinha, medi de novo a glicose, era 90 mais 123, certo? Depois do show, 77. Então, depois que as pessoas riram muito naquele show, a glicose delas foi menos elevada. Para quem é diabético, isso é muito bom. E para nós que queremos preservar a saúde, também. Bom, os críticos poderiam dizer, não, porque você, quando ri, você gasta energia, você trabalha com muitos músculos e consome mais glicose. Mas ele mostra que não é por esse efeito. É pela ativação do gene da dopamina, um gene que todos nós temos e que é ativado quando a pessoa ri. A dopamina controla o metabolismo de glicose. Ok? Então foi a atitude das pessoas de alegria, de felicidade, de humor ali naquela reunião que fez ativar o gene da dopamina, que é protetor nesse quesito aí, manter a taxa de glicose mais baixa. Ok? A partir disso, o professor Murakami diz o seguinte, que existe uma forma acessível a todos nós de desativar os genes que são nocivos à saúde e ativar os genes que são benéficos, independente do ambiente ou da circunstância. A mudança da nossa atitude mental. Então, mudando a atitude, nós vamos modificar os genes. Então, isso é importante por quê? Porque, veja bem, nosso corpo tem aproximadamente 25.500 genes. 25.500. O rato tem aproximadamente 20 mil. Então, nós somos meio parecidos com o rato. Só que tem uma diferença. Cada gene nosso, ele tem cerca de 2.000 funções nessa condição liga-desliga. Quando eu estou de bom humor, eu ligo a proteção contra a glicose em excesso, como ele demonstrou. Quando eu estou de bom humor, a minha imunologia, a minha produção de anticorpos é mais elevada. Quando eu estou nervoso, aumenta a produção de cortisol, a produção de adrenalina, noradrenalina, pelas suprarrenais. Entenderam isso? O mesmo gene, ele pode ter várias funções ligadas ou desligadas, cerca de 2.000 funções para cada gene. Então imagina a questão do riso. O riso movimenta, ele trabalha com função condicionada por 23 genes. Imagina isso. As combinações possíveis de proteção ou de perversão da nossa saúde. Bom, a partir disso, então, o professor Murakami fala que a nossa atitude mental pode mudar essa condição liga-desliga dessas funções. E ele fala, então, mas qual maneira de pensar é prejudicial? E ele responde, é o pensar negativo que viola as leis da natureza. Até parece que ele é espírita, né? Ele não é espírita. E ele sugere 3 comportamentos para que nós protejamos a nossa saúde. Ele fala que é bom termos intenções nobres, viver com atitude de gratidão e ter pensamentos positivos. Bom, o professor Murakami, ele nos ensinou em 1999
que os pensamentos interferem no nosso corpo, ok? Como isso acontece foi descrito por outro professor, agora um americano, o professor Bruce Lipton. O professor Bruce Lipton é um biólogo, um geneticista, também um PhD, e ele estava muito aborrecido com o rumo que a sua vida tinha tomado. Enfim, um belo dia ele teve um insight, ele que era geneticista. O que acontece é o seguinte: quando Charles Darwin descreveu a teoria da evolução das espécies, Charles Darwin ele verificou pelos seus experimentos, lá no século XIX, que algumas características são transmitidas de geração em geração da mesma espécie. E ele chamou de características hereditárias, as pesquisas que ele fez, sobretudo lá no Equador, nas Ilhas Galápagos. Bom, desde que Charles Darwin falou que existe esse fator hereditário de transmissão das características, os pesquisadores ficaram obcecados em identificar que fator é esse. E eles identificaram. Em 1957, rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia para dois pesquisadores, Watson e Crick, que mostraram como é a forma do cromossomo, dos genes, como que essa coisa se organiza nas nossas células. E então, desde essa época que foi descoberta a transmissão das características hereditárias a partir dos cromossomos, muitas pessoas, que, por exemplo, principalmente os materialistas, que não acreditam em espírito, falam assim: ah, mas eu sou desse jeito, eu sou colérico, eu sou nervoso, porque meu corpo, sabe, meu corpo, isso é hereditário. Não tem jeito, não dá para mudar, porque eu nasci programado para ser desse jeito. Já ouviram isso? Não dá para mudar, eu sou assim de nascença. Meu pai era desse jeito, meu avô era desse jeito, e eu vou morrer desse jeito, meu filho também vai ser assim. É lógico, o avô ensinou o pai a ser colérico, o filho aprendeu, porque é pelo exemplo que aprende. As características comportamentais são da alma, não são do cromossomo. Então é importante nós falarmos isso perante essa pesquisa do professor Bruce Lipton, que a princípio era ateu e depois das suas descobertas virou uma pessoa crente numa força organizadora do universo, Deus. Bom, o professor Bruce Lipton, ele que era um biólogo, um homem que estudava células, ele descobriu o seguinte: os cromossomos ficam no núcleo da célula. Isso aqui é uma célula que foi cortada, como uma laranja que a gente corta no meio. E aqui nós estamos vendo o núcleo da célula, onde ficam os cromossomos. Os cromossomos, eles têm essas informações genéticas. Os genes ficam dentro do cromossomo como um livro fica numa prateleira. Bom, então, acreditava-se antes que a parte mais importante da célula era o núcleo. Só que com essas pesquisas, ele inaugura uma nova época na biologia. Ele, a partir das suas pesquisas, foi inaugurada a epigenética, a parte da biologia, a parte da genética, que estuda a primazia do ambiente e não do DNA. Mas o que é isso? Ele diz o seguinte: para que o cromossomo, os genes que estão aqui no núcleo da célula, possam emitir uma ordem para a produção de uma proteína, para a realização de uma função da célula, é necessária uma informação que está no meio exterior à célula. Essa parte aqui que está isolando a célula, nós chamamos de membrana celular. É igual a casca da laranja. Aquela parte cor de laranja é a membrana da laranja, digamos assim. A membrana celular está representada aqui embaixo. Então vocês podem ver como se fossem umas antenas. Estão vendo essas antenas? São antenas mesmo. Aqui nós temos proteínas. Proteínas funcionam como se fossem... Não são, mas como se fossem poros, que permitem uma substância do meio de fora da célula, extracelular. Essa substância pode chegar até o meio intracelular. Então, ele descobriu, o professor Bruce Lipton, todo mundo já sabia, mas foi ele que disse que é assim que funciona. Porque quando eu tomo antibiótico, quando eu tomo penicilina, a penicilina entra na célula e vai lá desencadear uma função, vai dando ordens até chegar no cromossomo para que o cromossomo faça a recuperação da saúde. Então nós sabemos que a penicilina pode influenciar na nossa saúde, na função dos cromossomos, a adrenalina. E ele nos fala o seguinte, que muitas substâncias têm esse poder, substâncias químicas, mas também coisas não materiais como o pensamento.
através dessas antenas que captam a energia eletromagnética. O nosso pensamento é um tipo de eletromagnetismo. Então, o pensamento interfere diretamente aqui, ordenando uma função diferente para o cromossomo dentro da célula. Bom, então olha só o que ele diz. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas como a penicilina. Agora olha o que o benfeitor espiritual Emmanuel nos fala a esse respeito. O pensamento é uma força gerada na mente capaz de tudo mover, criando e transformando, destruindo e refazendo para aperfeiçoar e sublimar. O pensamento é uma força gerada na mente capaz de tudo mover. Só que o benfeitor Emmanuel nos falou em 1958. E o professor Bruce Lipton nos trouxe isso aí em 2005 como prova científica, ao que o Espiritismo já tinha feito em forma de revelação muito tempo atrás. Bom, olha bem o que o professor Bruce Lipton fala. Pensamentos que são energia da mente... Espera aí. O professor Bruce Lipton não é o benfeitor Emmanuel? Então, olha só. Opa. O benfeitor Emmanuel fala, o pensamento é uma força gerada na mente. Olha o professor Bruce Lipton. Os pensamentos, que são energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia do pensamento pode ativar ou inibir, liga, desliga as proteínas e o funcionamento das células. Ou seja, o pensamento interfere. O professor Bruce Lipton mostra artigos, ele cita artigos em que a força do pensamento é 200 vezes mais poderosa do que a força da penicilina, por exemplo, para modificar esse sistema liga-desliga dos genes. E isso é pesado, hein? Isso é pesado, porque toma o seu remédio de pressão, pode tomar lá, Capotém, Olodipina, e não perdoa não. Porque o perdão é pensamento. É 200 vezes mais potente do que a Olodipina. Entenderam como é que funciona? E aí, muitas vezes, nós que somos aflitos com o nosso infarte, com o nosso derrame, com a nossa asma, com os nossos problemas de saúde, a gente não sabe de onde veio isso. A gente não sabe de onde veio isso. Mas agora aqui fica uma pista para nós refletirmos. As influências que o pensamento tem na água, as influências que o pensamento tem aqui, na função, na membrana, nos cromossomos, nos genes. Então, grande parte das aflições da nossa vida decorrem mesmo do nosso comportamento de hoje. Se nós observarmos uma pessoa, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição que tem esse nome, Justiça das Aflições, no capítulo 5, está dito lá por Allan Kardec em 1864. Bem antes disso aqui, 1864. Se nós olharmos uma pessoa e suas aflições na vida, e nós buscarmos a causa das aflições nessa vida e não encontrarmos, então nós precisamos olhar para o passado dessa pessoa. Mas ele fala nessa lição que a maioria das aflições que nós temos, nós mesmos é que criamos nessa vida. Não é sina, não. É comportamento mesmo. Bom, está aí então a fala de Allan Kardec. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Nós fazemos a nossa escolha. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós paramos a partir dessas informações de Kardec 100 anos atrás, 150 anos atrás, e da ciência há poucos anos atrás, há 9 anos atrás, nós paramos de culpar outros pelas nossas aflições, pelo menos a maioria delas. Por quê? Os problemas da hereditariedade descendem de forma geral dos reflexos mentais de nós mesmos. Porque eu que sou uma pessoa colérica, que fala assim, não, aquela pessoa me deixa nervoso. A pessoa me deixa nervoso? Fala sério. A pessoa, ela é irritante, é uma chata mesmo. Mas a paz é interior. Se eu tenho paz, ela não vai me irritar. A pessoa fala assim, você me mata de ciúmes. Eu não tolero quando você faz isso, você me mata de ciúmes. Tá bom, você é uma pessoa ciumenta, não consegue lidar com algumas situações que você vê na minha personalidade, que muitas vezes a pessoa ciumenta, ela tem um problema, não é o outro, é o ciumento, e a pessoa fica enciumada por uma questão dela. Então, essa pessoa, ela vai trazer aflições para si, e se for uma coisa que ela repete muitas vezes, aquilo fica reflexo. Vou dar um exemplo de reflexo. Digamos que isso aqui
é o microfone, uma fonte de chama. E eu, inadvertidamente, estou falando aqui e me aproximo muito e posso queimar minha boca. E se isso acontecer, eu vou reflexamente chegar para trás. Ok? Se eu encosto numa brasa, eu puxo o meu braço. Isso é um reflexo. A gente não pensa para fazer isso. É para proteção da gente. Os nossos comportamentos repetidos viram reflexos mentais. E se eu desencarno com determinados reflexos ruins, isso marca de tal forma o meu espírito, de tal forma que na próxima encarnação, quando eu vier nascer, eu trago esses reflexos. Aí está a causa de outras aflições que nós trazemos. Isso explica o problema de crianças pequenininhas que trazem doenças graves, pessoas que trazem determinadas deficiências de outra vida, não tiveram tempo de pecar, de errar nessa vida. Ok? Então, essa também é uma justificativa para aflições com origem em vidas passadas. Bom, é a nossa hereditariedade de nós mesmos. Isso nós chamamos de hereditariedade psicológica. Não é hereditariedade do meu pai ou do meu avô. Se meu pai fez um erro, não quer dizer que esse erro do meu pai vai recair sobre mim. Seria injusto, porque afinal de contas foi ele que criou o problema para ele. Eu sou outra pessoa, eu não fui nem criado com meu pai. Que camarada é esse? Não tem nada a ver com ele. Só fez o meu corpo, só ajudou a fazer o meu corpo, mas o meu comportamento não. Né? Então não é justo que eu pague pelo que meu pai ou meu avô fez. A menos que eu seja o meu avô reencarnado, né? A menos. Bom, olha só. As células germinais, o espermatozoide e o óvulo, reproduzem nossos clichês da consciência. Então, imagine que coisa impressionante. Nós, com essas marcas mentais hereditárias do nosso comportamento mesmo, influenciam o espermatozoide e o óvulo quando eles estão se juntando para formar um novo ser. E aí, a partir desses clichês da nossa consciência, cada pessoa sabe se está certo ou errada dentro da sua consciência, é onde está escrita a lei de Deus. Então, se nós estamos em desacordo com a lei, os clichês mentais são ruins. E se eu estou vivendo plenamente, trabalhando, fazendo a caridade, os registros também, as marcas são boas e vão me condicionar à saúde. E se eu tenho muitos pecados, eu vou ter possivelmente doenças. Os cromossomos se organizam no molde genético. Quem é o molde genético, meus amigos? É o perispírito. Então, o Viana de Carvalho pelo Divaldo Pereira Franco. Então, os nossos cromossomos, os cromossomos do nosso corpo físico, conforme está lá o professor Bruce Lipton, recebem a influência do nosso pensamento quando nós estamos ali ainda no embriãozinho, se formando. Os cromossomos se organizam em cima do molde genético do perispírito, assim iniciando o processo de organização molecular, gerenciando a divisão celular. O controle é mental, a primazia é do pensamento, é do que nós somos, não é dos genes. Os genes são importantes, mas quem define é o comportamento, é a parte mental. Bom, não vou entrar aqui, que nós já falamos. O benfeitor Emmanuel, o André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos fala que o pensamento é um tipo de matéria ainda não conhecida, matéria mental. Então, nós que estamos aqui hoje nessa casa, sabemos que tudo no mundo, todas as matérias, esse microfone, o livro, o meu corpo, tudo é formado pelos elementos da tabela periódica dos elementos, certo? É errado. Essa é a visão materialista. Essa é a visão que nós temos segundo a química, que não considera o espírito. Bom, é uma revelação de André Luiz, que Emmanuel também faz essa mesma colocação no livro Pensamento e Vida, que existe um tipo de matéria, o tipo de matéria que compõe o pensamento é uma matéria mental, ainda não conhecida pela medicina, pela ciência. Isso não vai ser descoberto, mas é uma matéria. Então, nós podemos pensar em propriedades diferentes para esse tipo de matéria. Por isso, talvez, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, nos fala que suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores, e seus valores se tornam o seu destino. Então, nós somos o que nós pensamos. Nós pensamos, nós criamos uma ética interna e agimos dentro dessa ética interna, falamos dentro dessa ética
e é o nosso destino construído desta forma. Ok? Bom, queria contar então um caso relatado pelo escritor que já foi em vida presidente da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos. 2 anos depois do seu falecimento, Humberto de Campos começa a psicografar através de Chico Xavier. 17 obras ele publicou. E tem uma tese de doutorado do Alexandre Carroli, doutorado pela Unicamp, no curso de Letras, avaliando a obra psicográfica de Humberto de Campos e comparando-a com a sua produção enquanto encarnado. Vale a pena ler, bota lá, Alexandre Carroli. Vocês vão ter acesso à tese em PDF, está lá disponível. Interessantíssima. Já foi estudo dentro da academia, essa psicografia. Bom, nesse livro, Reportagem de Além Túmulo, ele conta, no primeiro capítulo, uma história interessante. Estavam no mundo espiritual, no intervalo de um curso, alguns espíritos, amigos, trocando ideias, conversando, e um deles falou o seguinte, assim, gente, é um negócio curioso, quando desencarna um espírita trabalhador, uma pessoa que foi ali, aquela pessoa trabalhadora, caridosa, cumprir seus deveres, essa pessoa desencarna, pronto, aí as pessoas começam a considerá-la como se fosse um espírito puro, um santo, e começam até a fazer orações para essa pessoa. Isso, poxa, é o maior desassossego para o desencarnado. Por quê? O correio não falha do lado de lá, e o correio chama pensamento. Se eu penso na pessoa, eu me ligo a ela. E essa pessoa recebe o endereço, não tem erro, ele é encontrado. E se a gente fica fazendo pedidos para essa pessoa e ela não tem condição de atender, ela sofre. Então eles estavam conversando nesses termos. Nesse momento, um ex-padre católico, que o Humberto de Campos não coloca o nome, esse ex-padre conta assim, é verdade. E eu posso dizer, oriundo da Igreja Católica, que quem mais sofre com isso são os santos. Porque muitos daqueles que foram considerados santos, de fato, não o são. Vocês conhecem a história do Santo Domingos Gonçalves? Aí a rodinha, todo mundo ficou mudo, porque ninguém conhecia. Então ele fala, Domingos Gonçalves foi um padre espetacular. Desde novo ele tinha uma capacidade de comunicação muito boa, era considerado por seus superiores muito humilde e caridoso, ele era um líder, ele conseguia convencer as pessoas a caminhar em determinada direção, foi subindo de posto dentro da hierarquia eclesiástica, até se tornar o inquisidor geral de Aragão, um dos reinos da Espanha, em 1480 por aí. Bom, ele também fizera algumas obras de caridade, iniciara alguns trabalhos, tinha o seu valor, e no ano de 1485, enquanto ele oficiava um culto na igreja, ele foi assassinado por um grupo de judeus que a Inquisição perseguia ferozmente na Espanha. E ele assinava as perseguições. Ele morreu dessa forma, chegou no mundo espiritual, nós imaginamos como? Atormentado, porque isso não foi um trabalho cristão, genuinamente cristão, o trabalho da Inquisição. Bom, mas os seus companheiros da igreja resolveram transformá-lo em santo. Não, ele tem grandes serviços prestados. E conseguiram rapidamente que ele se tornasse santo. Santo Domingos Gonçalves. Bom, para ele foi terrível, porque tão logo ele recebeu o título, e durante o processo de canonização, beatificação, a família dele parou de trabalhar. Todos os seus familiares pararam de trabalhar, porque, afinal de contas, eles produziram um santo. Eles estavam em campanha nobre. Ninguém mais trabalhou. E o trabalho dignifica o homem e a mulher. Né? Bom, outra coisa que aconteceu é que as obras de caridade que ele tinha inaugurado lá na sua congregação também pararam. Porque os seus colegas de igreja também começaram a viver disso, da promoção de Santo Domingos Gonçalves. Afinal de contas, eles produziram um santo. Era justo que eles festejassem aquele santo. Outra coisa que martirizava muito o santo, além dessas duas, é que se tinha uma mocinha que não conseguia um casamento, ela orava para Santo Domingos Gonçalves. Se tinha um menino que fazia muita traquinagem, um menino que não obedecia a família, que estava se desencaminhando,
a mãe orava para Santo Domingo Gonçalves. Se tinha um comerciante que não estava dando certo lá no seu negócio, Santo Domingo Gonçalves. Os sacerdotes começaram a orar para ele, que tinha ganhado muito destaque dentro da organização eclesiástica. E ele ficava muito amargurado, porque, como eu mencionei anteriormente, a correspondência chega obrigatoriamente ao destinatário. O pensamento dessas pessoas, a evocação mental, atingia de uma forma dolorosa aquele que não era santo. E ele, por volta de 100 anos, sofreu esse assédio no mundo espiritual, até que ele fez no mundo espiritual a sua mais sentida oração a Jesus, rogando a bênção de uma encarnação em que ele pudesse ter esquecimento do seu passado. Porque nós sabemos que quando nós mergulhamos na matéria, pela encarnação, nós esquecemos o passado. Dá para relembrar, mas a gente fica, enquanto encarnado, esquecidos. E como nós, aqui na Terra, que buscamos os amigos para pedir uma colocação, um emprego, para aquele nosso amigo que está precisando, também a oração desse homem atingiu realmente esferas elevadas e seus amigos conseguiram trazer para ele a proposta de reencarnar na pele negra de um escravo no Brasil. E por volta do ano 1650, Domingos Gonçalves reencarna em terras brasileiras. E o narrador, o ex-padre, para de contar a história. Era só isso. Humberto de Campos, que é um jornalista, afinal ele escreveu as reportagens do além-túmulo, ele então pergunta para o padre: e o nosso Domingos Gonçalves, ele já conseguiu a sua redenção? Aí o ex-padre responde: não, ele ainda continua lutando em terras brasileiras com as suas dificuldades. O grupo se desfez, voltaram para suas atividades. Humberto de Campos vai para casa e ele escreve no finalzinho da história, da crônica, que ele fala assim: nessa noite eu fiquei refletindo o que fez um homem que conheceu os perfumes, os incensos, a glorificação de um santo, escolher uma senzala infecta e fétida. Muitas vezes nós também fazemos uma pergunta assim: por que eu mereço essa minha vida? O santo Domingos Gonçalves sabe por que ele pediu a sua encarnação. Nós não lembramos. E a chance de blasfemarmos pelo esquecimento é grande. Acho que nós precisamos refletir muito sobre isso. Agora eu quero contar uma outra história, também relatada pelo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, também recebido pelo Chico Xavier. É a lição número 15. E mostra uma história belíssima, porque nós não sabemos o que aconteceu com o Domingos Gonçalves na pele de escravo. Mas essa moça, essa senhora, nós vamos conhecer. É o seguinte: entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, no lago de Genezaré, o lago de Cafarnaum, o lago da Galileia, achava-se uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Não é qualquer pessoa, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Era uma pessoa dedicada à causa do Cristo, uma pessoa que acompanhava dedicadamente o Cristo. E ela tinha um nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum, rica. Das mais altamente colocadas na sociedade, rica. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, esposa de Cusa, intendente de Antipas. Então, Cusa, esposo de Joana, era um intendente, era um governante para a região da Galileia, nomeado pelo governador da Judéia, Herodes Antipas. A família Antipas produziu alguns líderes, alguns reis, que marcam de uma maneira muito trágica a história do cristianismo, que foi Herodes o Tetrarca, por exemplo, que ordenou a matança dos inocentes quando tiveram notícia que o Salvador de Israel tinha reencarnado, querendo matar Jesus. Lembram dessa história? Herodes o Tetrarca
também teve a sua maneira tirana de governar. É uma pessoa complexa, que apesar de ter uma origem judaica, ele governava o povo judeu atendendo os interesses de Roma, ou seja, ele queria se dar bem. E foi muito difícil para os judeus que eram escravos de Roma, naquela época, viverem sob o chicote de Herodes. Então Herodes, que tinha na sua tradição, na sua origem, conhecimento da lei de Moisés, da religião de Moisés e dos profetas, mas ele também atendia a religião do imperador. Lógico, ele era um representante na Palestina dos interesses de Roma. Então imagina a situação. Na verdade, ele não tinha uma dedicação religiosa, ele se equilibrava para se dar bem. Bom, Cusa era intendente, era subalterno, era um alto dignatário, porém subalterno a Herodes, para aquela região. A região da Galileia, onde fica a cidade de Cafarnaum, é uma região que naquela época era muito próspera. O lago de Genezaré, por exemplo, foi onde Jesus fez a pesca maravilhosa. Encheu o barco de peixes, né? Bom, enfim. Mas esse lago era muito pródigo em recursos naturais para suprir as dispensas das pessoas que moravam ali, de toda a Judéia, inclusive. Jesus fala da parábola do joio e do trigo, lembra disso? Porque era uma região agrícola também, foi essa região. Então era uma região de agricultura, de pecuária, muito rica. E Cusa administrava tudo isso. Herodes tinha alguns representantes que o ajudavam, e Cusa era um homem desses. Imagina isso. Cusa recebia na sua casa, vamos ver, os embaixadores que vinham da Grécia, ou de Roma, ou dos países que faziam comércio com essa região. Cusa devia receber na sua casa também o próprio Herodes. Todos os políticos, era uma casa de políticos. Vocês imaginam isso? Então, a senhora, de rara dedicação ao Cristo e nobre caráter, convivia dentro dessa situação mundana muito difícil. Então, aqui, meus amigos, é uma homenagem ao Dia das Mulheres, né, que foi outro dia, porque trata de um drama feminino. Provavelmente, um drama de muitas de vocês aqui. Por quê? Porque Joana possuía verdadeira fé. Contudo, ela não conseguiu forrar-se, não conseguiu livrar-se das amarguras domésticas, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Por acaso, alguma de vocês tem marido que não é espírita, que não aceita a dedicação de vocês? Mulheres de nobre caráter e rara dedicação? É uma história nossa, né? Bom, considerando seus dissabores, suas tristezas íntimas, a nobre dama procurou o Messias. Então, Joana, ela era uma pessoa próxima a Jesus. Ela tinha liberdade. Conforme mostra Lucas no seu evangelho, Joana, Susana, Madalena e outras davam suporte financeiro para as obras do Cristo. Porque Jesus precisava de suporte financeiro para algumas ações do seu ministério. Joana participava dessa forma, conforme revela o evangelista lá no seu evangelho. Bom, então Joana tinha liberdade com Jesus. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão Pedro, que também morava em Cafarnaum, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, Cusa repartia suas preferências religiosas da mesma forma que Herodes. Ora com os interesses da comunidade judaica, ele era judeu. Ora com os deuses romanos. E aqui, isso para garantir a sua posição. Isso vale dizer também que, na época de Jesus, nessa região do lago, ali de Genezaré, essa cidade, por exemplo, era uma cidade de influência judaica marcante. Mas existiam outras cidades que eram de influência grega. Cesareia, por exemplo, era de influência grega. E tinha muitas outras cidades, eles chamavam até de Decápolis, que eram 10 cidades perto do lago. As cidades da Decápolis, 10 cidades, eram todas cidades gregas, na Palestina. Então, influência grega. Os deuses gregos. Vamos pensar aí, quem é o deus grego? Zeus. Mas qual? Os filhos de Zeus todos?
Apolo, agora não sei o que é Deus grego e o que é Deus romano, confundo. Mas também não tem problema, porque era uma cidade, era uma região dominada por Roma. Então, os deuses romanos. Os romanos adoravam Apolo também, não sei, Diana, etc. E eles adoravam também os antepassados. Em cada família, em cada casa, tinha um altarzinho com uma luz sempre acesa em homenagem aos antepassados daquela família. Agora, a religião que era mais frequente, que estava crescendo mais, não era a religião da Babilônia do lado, o culto ao bezerro de ouro, por exemplo, que foi tão criticado por Moisés. Não. Ou nem a religião do deus Baal, que Elias mandou matar 500 sacerdotes, lembra disso? Mandou decapitar 500. Também não era. O culto que mais crescia naquela época era a adoração ao imperador. Imagina isso. Nós oramos a Deus que nós não vemos, nós não conhecemos, está no céu, organiza tudo, esse Deus que nós conhecemos. Eles tinham que venerar o imperador. Não imagina o que é para um cristão naquela época, conhecedor do magnetismo de Jesus, influenciado pela presença de Jesus. Você imagina que coisa mágica ter vivido do lado de Jesus. Joana provavelmente viu muitas curas, muitos milagres, cegos recobrando a visão, leprosos que ficaram livres. Ou então a pesca era maravilhosa, ela deve ter visto o barco chegar na praia. Imagina o que é isso. Essa pessoa, Joana, tinha um marido dentro de casa que adorava o imperador. O conflito que essa mulher, de rara dedicação, viveu. Então, era realmente um drama muito grande. E ela, então, vai falar sobre isso com Cristo. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é nosso Pai, e existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Então, se a pessoa ora com amor ao seu Deus, com fé sincera, humildemente, com unção para o Deus grego ou para o Deus familiar, mas tem amor, ela está conectada com Deus, independente do nome que ela dá, ou se ela faz oferenda, ela está em conexão mental, amorosa. Ou seja, respeita o seu marido. Respeite seu marido. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra, ou seja, tudo que é de pedra, pela lei da entropia, da química, tende a se desorganizar. A matéria tende a se desorganizar. O corpo tende a ficar velho, a tinta da casa tende a ficar velha, e nós temos que consertar, fazer manutenção. A grama cresce, o jardim deixa de ser lindo e bonito, nós temos que fazer manutenção também. Isso é a lei da entropia. Então Jesus está dizendo que os templos de pedra, eles vão desaparecer. Eles vão desaparecer. Porque eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. O templo, a renovação que Jesus propõe não é em templos de pedra. Pouco importa as paredes, mas a obra dentro do coração. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Então, talvez a nossa busca nesse mundo, a nossa busca na vida, é a busca da redenção espiritual. Redenção espiritual. Agora, ele fala de um combate sem sangue. Jesus falou: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Que espada é essa? É o autoconhecimento, baseado na sua revelação amorosa das leis de Deus. E uma vez que nós temos esse conhecimento de nós mesmos, da nossa meta, da nossa condição atual, nós vamos cortar na nossa carne, no nosso comportamento, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Essa espada que vai operar em nós, e não cortando a orelha, igual Pedro fez com um soldado lá, quando Jesus foi preso.
Jesus falou, embainha sua espada, Pedro. Pedro queria defender Jesus quando ele foi preso. Cortou a orelha do soldado. Jesus falou, embainha sua espada, Pedro. Consertou a orelha do soldado. E foi preso. E foi crucificado. Não é por aí. Bom, Jesus foi o primeiro a dar o exemplo do testemunho. Nós buscamos redenção espiritual? Tem um testemunho para ser dado. Testemunho é o quê? É viver o convite que Jesus nos trouxe, essa reforma. Então Jesus está falando para Joana, isso. O que está te atrapalhando hoje é seu marido? Mas o combate não é com ele, o combate é com você, Joana. Ele é um chato, você tem que tolerar. Ele fica atendendo a César, você tem que tolerar. Bom, agradece ao Pai o haver te julgado digno do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Seu marido é leviano e indiferente? Tem amante, bebe, sei lá. É leviano e indiferente? Ama-o a si mesmo. Não te acharias ligada a ele, Joana, se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o ao marido com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e das tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo mais ainda. Se o teu irmão te pedir a túnica, oferece também o manto. Se o teu irmão pedir para você caminhar 1000 milhas, caminha 2000. Ou seja, a pessoa te exige, aí é que você tem que dar mesmo, porque afeta o seu egoísmo, afeta o meu orgulho. Eu tenho que usar a espada da reforma íntima, e o meu testemunho é tolerar, senão eu não venci, senão eu vou ter que reencarnar do mesmo jeito. Deves, pelo Evangelho, amá-lo mais ainda. Joana, os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, nos espinheiros, mas podemos preparar o solo que produziu os espinhos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo, nesse mesmo terreno, que é o coração do Cusa, a videira maravilhosa, quer dizer, onde tinha espinhos, haverá também um dia uma transformação que você vai ajudar, e haverá uma videira maravilhosa do amor e da vida. Joana, então, foi se tornando consolada com essas orientações de Jesus. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Ou seja, eu e meu marido, a gente não está se dando. A gente não se entende. A gente discute. Não julgais acertado que eu lute por impor os teus princípios? Agindo assim, eu não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o teu reino? Jesus sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que já atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele ainda que se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconsciência, da indolência? Quanto à imposição das ideias, quer dizer, quem é mais maduro tem que ceder, senão não tem paz. Né? Quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impôs a sua vontade e seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões. Então Deus não destrói nenhum sentimento. Transforma-os. Transforma-os. Aquele que semeou no mundo um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com os céus nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Joana, minha filha, você não entendeu que ele é uma criança, que ele não está no seu nível, que não dá para você esperar dele. O que você pode dar para ele é uma criança, é um tolinho.
Tem paciência. Cuida dele como se fosse seu filho. É um amor. Porque Cusa deu um filho a ela. Cusa aqueceu os seus anseios de mulher que ela teve. Foi Cusa que ajudou. Mas agora, na maturidade espiritual, ela era uma criança. Então ela também devia a ele essas coisas. Não percas o seu tempo em discutir o que não seja razoável. Quer dizer, não fica batendo boca à toa, só o que for razoável. Deus não trava contendas com as criaturas e trabalha em silêncio. Esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico. Não deixa de falar, mas não bate boca. Ele vai ouvir, mas não bate boca. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana, imagina a situação, né? Estava comovidíssima. E Jesus despede dela dizendo: vai, filha, ser fiel. No ano 68, mais um minuto eu acabo, Joana, ela junto com outros 500 cristãos, é amarrada num poste de madeira, numa grande fogueira, no circo máximo, e morre queimada. Ela e um rapaz do seu lado, um jovem, que era seu filho, foram então afrontados por um guarda no domínio de Nero, quando o guarda dizia: abjura, quer dizer, renega Jesus. E o rapaz, escutando isso, porque as chamas já vinham, o rapaz disse: repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Renega, minha mãe, por mim que sou teu filho. Aí nessa hora Joana, que não tinha chorado, desaba em pranto amargo. Porque nessa hora passa na sua memória, conforme diz Humberto de Campos, toda a sua vida de lutas. Porque ela ficou viúva de Cusa. Ele morreu, ficou doente, ficou pobre quando Herodes morreu. E ela teve que trabalhar, e ela cuidava dos filhos dos outros para o seu sustento. Ela que tinha sido rica da alta sociedade. E ela aguentou uma vida fiel, nobremente, ao Cristo. Então, mas quando o filho pede para ela renegar o Cristo, ela que não tinha chorado pela causa do Cristo, tinha sido fiel, quando ela vê esse pedido do filho, porque o instinto natural da mãe é o quê? Salvar o filho. Qualquer esforço. Ela então, nessa hora, depois de tudo isso que ela vê na sua mente, ela diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício, o testemunho. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Bom, por fim, aquele carrasco diz: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou ele. E ela diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Com as suas últimas forças ela pensou nisso, e nessa hora Jesus chega perto dela e diz: Joana, tem bom ânimo, estou aqui. E ela foi desligada. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso companheiro Dr. Paulo, que ele possa voltar mais vezes, né, para trazer os seus estudos. Agora o Evilásio fará a nossa prece final. Elevemos nossos pensamentos mais uma vez a este pastor querido, para lhe agradecer por mais essa noite, ao qual pedimos nos auxiliar a ampliar a nossa saúde mental diante dos conhecimentos aqui hoje expostos para nós. Possamos manter o nosso pensamento saudável, auxiliando assim o nosso universo celular e nos mostrarmos mais felizes diante da sociedade em que vivemos, certos que estamos no caminho que nos leva a Deus. Rogamos a espiritualidade amiga
iluminar a todos os irmãos presentes, que eles retornem para os seus lares, cheios de alegria, cheios de paz. Se conosco, amado Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te arruo, João, ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei